Muito obrigada, João Ferro Rodrigues, por teres aceitado participar no E se Falássemos da Europa. Obrigado. A ideia de falar contigo sobre a Europa tem a ver com a publicação do teu livro A Era do Nós, que eu li atentamente e gostei imenso, e que, à medida que ia lendo o livro e acompanhando o desenvolvimento do teu raciocínio, onde tu pões questões muito importantes do funcionamento da sociedade, da atitude dos jovens, de conceitos como a meritocracia, etc. E eu sistematicamente ia me interrogando como é que aqueles fenómenos que tu identificavas se verificavam na Europa, por um lado, e por outro lado, o que é que a União Europeia podia fazer para assumir estes desafios que tu referes no teu livro. E foi isso que me levou a convidar-te. E, portanto, eu começaria por te colocar esta questão, ou seja, achas que esta questão que eu coloquei a mim própria faz sentido? E se faz sentido, gostava de ter o teu pensamento sobre isso. Antes de mais, obrigado, Margarida, pelo convite. Acho que faz todo o sentido, porque a ideia base do livro é que a maior parte das questões que estão a ser colocadas neste momento são resolvidas ao nível territorial. E, portanto, tem um nível de comunidade que é mais local. Mas as questões são as mesmas em quase toda a Europa. Eu não acho que Portugal, nisso, tenha uma grande diferença. E o livro fala por questões, por exemplo, do acesso à habitação e da composição dos bairros, fala da integração da imigração, fala deste tipo de temáticas, que são temáticas que, na minha opinião, é ao nível local que têm que ser melhor resolvidas, mas que são problemas que são europeus e que eu penso que a Europa pode, se calhar, dar ferramentas e instrumentos para depois ajudar a cada comunidade local a resolvê-los. Ainda agora vimos recentemente uma série de artigos no Financial Times sobre a crise de acesso à habitação dos mais jovens. Quem ouça o debate em Portugal parece que isto é uma questão só de Lisboa e do Porto. Isto está a acontecer por toda a Europa. Tem a ver com tendências relacionadas com o imobiliário, com a internacionalização deste ativo, que antigamente era local, que está a fazer com que haja muita pressão sobre os preços em toda a Europa. Eu penso que se é uma questão que dá a acontecer em toda a Europa tem que olhar para este problema, que é um problema bastante grave para uma geração jovem, e procurar respostas. Daí, aliás, no caso da habitação, o Primeiro-Ministro enviou recentemente uma carta que não era sobre a habitação, era uma carta em que Portugal expressava as suas ambições, digamos, políticas para procurando uma resposta da Presidente von der Leyen, exatamente no debate no Parlamento Europeu sobre o Estado da União Europeia, o debate anual, aquilo que nós chamamos o Só Teu. E uma das questões que António Costa colocava era exatamente a questão da habitação, porque, como tu dizes, há a noção de que é uma questão, que é um problema nacional, é de facto um problema europeu. Sem dúvida. Quer dizer, depois traduz-se de forma diferente em cada cidade, mas tem de facto, hoje em dia a sensação que dá é que a maior parte das respostas políticas importantes são cada vez mais locais e europeias. Se calhar é um pouco a dimensão nacional que se está a perder nessas respostas, mas se isso é assim, então estes dois níveis institucionais têm que cooperar mais e melhor. O outro exemplo, Margarida, penso que é o da imigração, não é? Portanto, há um desafio por toda a Europa de integração da imigração. São os europeus do futuro que estão a chegar agora à Europa. Podem ser europeus de grande categoria, no sentido de serem muito patriotas da Europa, como é nos Estados Unidos. Aliás, a comunidade imigrante acaba por adotar os Estados Unidos e a sua bandeira, mas há um trabalho que é preciso ser feito a nível de integração local, e mais uma vez eu penso que a Europa pode partilhar melhores práticas, financiar, obviamente, e ajudar as comunidades a fazer esta integração para seu benefício. E, mais uma vez, não me parece que seja um problema local, não é? Nós, em Portugal, acordámos para esta questão, para a dimensão da imigração, em maior escala, mais recentemente, mas há outros países europeus que já têm estado com esta vertente, alguns há mais anos, outros há décadas. E, pronto, a sensação que eu tenho é que a maior parte das respostas que eu procuro trazer no livro e as questões que eu coloco é quase uma espécie de um incentivo às pessoas procurarem se envolver nas suas comunidades para trazer respostas. Mas isso não significa que a Europa não tenha um papel muito importante para apoiar esta resposta descentralizada, porque os problemas são muito semelhantes. Um caso concreto, o caso da Polónia e dos imigrantes e refugiados, falamos sobretudo dos imigrantes ucranianos.
na chegada à Europa dos imigrantes vindos da Síria, na sequência da guerra da Síria ou do Iraque, houve de facto uma abertura por parte da União Europeia em os receber, mas houve um grande bloqueamento por parte dos países da Europa Central e de Leste, ou seja, não houve a solidariedade dos países da Europa Central e de Leste relativamente aos países ocidentais. O mesmo não se passa agora. No caso da chegada dos imigrantes ucranianos à Polónia, é muito interessante porque, primeiro, essa chegada teve uma dimensão local. Ou seja, foram as comunidades ou locais, designadamente na zona de fronteira, ou grupos de cidadãos que a partir de Varsóvia iam buscar cidadãos à floresta, iam buscar cidadãos ucranianos à fronteira. Começou por ser um problema que foi resolvido pelas comunidades locais e o governo polaco acabou por assumir, digamos, a chegada de todos estes ucranianos e ucranianas, 8 milhões, à Polónia. Mas aqui houve claramente uma solidariedade europeia, aceitando os restantes Estados-membros receber ucranianos, por um lado, e, por outro lado, financeiramente. Portanto, o apoio da União Europeia, digamos, à chegada e à necessidade de integração dos ucranianos. Há aqui, é um fenómeno muito interessante, que há uma dimensão que é inicialmente uma dimensão local, é uma dimensão cidadania e que tem, de facto, que se generaliza e que consegue criar uma solidariedade europeia. Sem dúvida, eu penso que o caminho ideal de políticas é esse. Eu não sou muito favorável à ideia de uma imposição top-down de soluções que depois também não são adequadas a cada comunidade e a cada território. Acho que o papel da União Europeia aqui mais é um papel de partilha de boas práticas, de financiamento de soluções que são diversas, porque podem ser muito diferentes o que é necessário financiar em Portugal para integrar um imigrante do sudoeste asiático, como, por exemplo, o que é preciso para integrar um ucraniano refugiado de guerra no leste da Polónia. Agora, o desafio da integração está lá. As respostas são locais, mas eu penso que uma das grandes oportunidades que a Europa tem para mostrar valor aos seus cidadãos é demonstrar que está atenta às soluções locais e que está a apoiá-las. E eu penso que já o faz, mas às vezes há um problema de comunicação. A Europa não se comunica bem e não se comunica o suficiente. E, de facto, na chegada dos refugiados ucranianos à União Europeia, houve, designadamente, a ativação de legislação europeia no sentido de lhe dar direitos imediatos como refugiados, coisa que não aconteceu noutros momentos, e esperamos que esta boa prática seja generalizada para a chegada de outras comunidades à Europa, em casos de necessidade. Eu posso estar enganado, mas a Margarida é muito experiente nos meandros da Europa e corrija-me se eu estiver enganado, mas a sensação que eu tenho é que a União Europeia tem assim uma gaveta com muitas políticas que todos sabem que fazem sentido. E quando vem uma boa crise, tiram a política que desta vez vão aproveitar a crise para dar um passo mais forte naquilo que se pretende como ideal da Europa. E acho que temos sabido aproveitar essas crises. A pena é que seja só de crise em crise que isto se vai fazendo. Sim, estou completamente de acordo contigo. Mas pelo menos não andamos a perder as crises. E a sensação que dá, destas últimas décadas, a crise do euro, a crise da imigração que revelou, ou seja, tem sido agora a questão do Covid, tem sido tudo oportunidades para darmos passos que todos pensamos que são necessários. Mais uma vez, a sensação que eu tenho é que a Europa não tira suficiente crédito dessas medidas. Acho que há um problema de comunicação e voltava a falar disso porque na minha geração eu penso que isso é muito evidente. Se perguntarem a pessoas da minha idade, que nasci no final da década de 70, o que é que a Europa trouxe para ti, um pouco como aquele sketch dos Monty Python sobre os romanos, eles ficariam surpreendidos da quantidade de coisas que não atribuem à Europa e que a Europa lhes deu. Eu costumo dar o exemplo do Erasmus, não sei se fizeste Erasmus ou não. Fiz Erasmus, fiz mas eu pergunto, fizeste Erasmus, alguma vez quando fizeste Erasmus, quando saíste para fazer Erasmus, pensaste que bom, posso fazer Erasmus porque Portugal é Estado-membro da União Europeia? Não. A questão é essa. Portanto, entrou na regularidade da vida das pessoas. Falta essa dimensão de comunicação, de que isto é uma oportunidade que me está a ser dada pela Europa, que eu penso que é uma oportunidade absolutamente extraordinária, que devia ainda ser mais escalada, porque é de facto algo que torna qualquer pessoa, ganha uma dimensão europeia numa idade crítica e é uma experiência única. Tal como o Interrail,
Eu, por mim, o que eu acho Sim, é que claro. a Europa se calhar mais valia oferecer a qualquer jovem de 18 anos, como agora o António Costa falou, as viagens as pousadas, ofereça um passe de Interrail de um mês pela Europa. Não sei se o custo é assim tão alto para bloquear algo que é uma experiência única, vivida intensamente e que marca para sempre. Mas há mais exemplos destes, de coisas tão comezinhas como a liberalização do transporte aéreo. A maior parte das pessoas que hoje em dia viaja para toda a Europa pelas low costs não o faria se não fosse a Europa. Sim, claro. Não havia nenhum interesse dessa liberalização. O roaming, questões do roaming, ainda agora vim de Londres e ando pela Europa e eu não pago mais por chamadas fora de Portugal. Sim. Aliás, quando nós saímos da União Europeia, percebemos bem a diferença dos custos do telemóvel. Exatamente. E agora no futuro vem aquela questão que eu acho que é uma grande oportunidade para a Europa, é um detalhe, mas é a questão da uniformização dos carregadores dos telemóveis. Sim. E que é uma tralha que todos nós temos em nossas casas. É um saquinho com a tralha. E que é a Europa que está a fazer essa pressão, e bem, é por questões ambientais e de standardização, mas eu penso que muitas vezes depois o benefício fica lá, mas quem nos beneficiou... Não se capitaliza. Não se capitaliza a favor da Europa. Mas tu levantas uma questão que eu achei também muito interessante no teu livro, que é a questão pões em causa o conceito de meritocracia e ligas o conceito da meritocracia à questão das desigualdades. As desigualdades de partida é um conceito que tu exploras e é uma situação que nós vemos hoje na União Europeia. Ou seja, como tu dizias há pouco, eu estou completamente de acordo contigo, de facto aquilo que nós vivemos em Portugal, vivemos nos outros Estados-membros da União Europeia. E muitas vezes aquilo que são vantagens, mas sobretudo aquilo que são problemas em Portugal, que há uma tendência de considerar que são problemas nacionais, são problemas que se repetem noutros Estados-membros da União Europeia. E eu gostava que tu elaborasses um bocadinho mais sobre a questão das desigualdades e da meritocracia e que, digamos, porque a questão não é só o conceito, evidente, não é só o conceito, é o que é que isso significa em termos das políticas. Certo. Não, em primeiro lugar, eu apenas vou buscar pessoas que pensaram muito profundamente sobre este tema e tento sintetizar o pensamento delas, como um filósofo americano que é bastante reconhecido, que é o Michael Sandel, que até esteve recentemente aqui em Lisboa a dar uma palestra e que tem um livro muito interessante chamado A Tirania do Mérito, que também me baseou um pouco na minha reflexão. A ideia da meritocracia é uma ideia perigosa, porque, efetivamente, o mérito só pode ser bem medido se o ponto de partida é o mesmo e se as condições de desenvolvimento da oportunidade são iguais. E isso é algo que não existe. Não é? Ainda agora tivemos aqui a valer. Há mais mérito num aluno que chega à medicina de um bairro pobre dos subúrbios de Lisboa, que andou sempre em escolas públicas onde tinha, por vezes, falta de professores, com uma média de 17,4, ou um aluno que andou sempre numa boa escola privada, com muito apoio familiar no seu ensino, com uma média de 17,8. Eu, honestamente, acho que há mais mérito no primeiro caso. Sim, claro, e se formos olhar por uma dimensão meramente quantitativa de mérito, e a nota final revela, alguém vai dizer, não, mas a outra pessoa teve melhor nota e ele tem mais mérito. Não teve. Teve um percurso muito mais facilitado. E, portanto, a ideia do livro é um pouco um alerta, porque nós, por vezes, vivemos numa espécie de bolhas, principalmente nas grandes cidades e no ambiente em que eu me movo, em que as pessoas perdem essa dimensão do que é que acham que é o mérito e não compreendem a quantidade aquela expressão em inglesa que é o tailwind, não é? Que faz os aviões andar mais rápidos, que muitos de nós tivemos ao longo da vida. Eu tive. Mas eu faço por saber isso e faço por explicar às minhas filhas que o percurso delas foi muito favorecido só pelo facto de terem nascido onde nasceram e serem filhas de quem são. E, portanto, desenhar políticas em que o mérito como valor absoluto se esquece de todos estes contextos, os resultados são trágicos e são dramáticos e são injustos, acima de tudo, porque há muitas pessoas que ficam pelo caminho do que poderiam chegar, não por falta de mérito, mas porque pura e simplesmente não tiveram a infraestrutura social, educativa, familiar que mereciam para chegar onde queriam. Portanto, houve aqui uma espécie de dogma sobre o mérito nas últimas décadas e muitas políticas foram desenhadas a nível económico e social com esta lógica. Para que as políticas sejam redesenhadas, primeiro tinha que ser mesmo bater um bocadinho no mérito
E, portanto, essa parte do livro, que é mais teórica, eu penso que era necessária, porque senão as pessoas depois não iriam entender algumas das políticas que eram propostas a seguir. Eu penso que há algumas políticas interessantes nesse caminho. Um exemplo é agora, muito recentemente, a política de haver uma bolsa para os estudantes do ensino superior, que tem a ver com o escalão da ação social A. Aquele exemplo que eu dei dos 17.4 para os 17.8 permite o rapaz ou a rapariga de 17.4 entrar em medicina e, no fundo, dar mérito a um percurso extraordinário que ele fez, com muito mais dificuldades e barreiras do que o tal outro de 17.8. Isto é polémico, há quem não concorde com esta visão, mas eu acho que é essencial para uma sociedade decente. Mas eu acho que tu tens toda a razão, estou completamente de acordo contigo, e acho que muitas vezes essa abordagem se coloca quando se discutem as políticas de coesão e a necessidade da coesão das regiões da União Europeia. E uma certa tendência que existe na bolha, vou usar a tua expressão, que existe nas instituições europeias, que relativamente a essas regiões que não conseguem, muitas vezes, mesmo recorrendo e bem aos financiamentos da coesão, não conseguem um progresso económico que lhes permite estar ao lado de outras regiões, de outros Estados-membros da União Europeia. Ou seja, essa ideia do mérito também está aqui subjacente de responsabilizar as regiões pelo facto das regiões não progredirem, apesar de terem financiamentos da União Europeia, como se as regiões à partida tivessem exatamente tivessem os mesmos pontos de partida. Estou completamente de acordo. E até é muito interessante em Portugal toda a discussão que se faz muito numa determinada área política sobre a comparação de Portugal com os países do leste europeu e sobre o mérito relativo de Portugal no seu crescimento face ao mérito destes países, que deram umas trajetórias de crescimento mais rápido. Quase toda esta discussão esquece que, por exemplo, o nível educacional e o nível de industrialização destes países, estou a falar do princípio do século XX, era dos mais altos da Europa. E Portugal só agora está a chegar a uma média europeia, ou acima da média europeia, em temas onde eles já eram superiores à Europa, por exemplo, os países bálticos, no princípio do século passado. República Checa. Ou República Checa. E, portanto, é claro que sim, que a partir do momento em que tiveram a oportunidade, eles apenas convergiram para o seu nível natural de riqueza, dada a sua qualificação e a sua infraestrutura humana. E portanto, esperar que Portugal, que pouco investiu estruturalmente ao longo de séculos na educação, conseguisse ter o mesmo percurso, é não entender nada de como é que as coisas funcionam. Pois, e, portanto, agora sim estamos a começar a ver os benefícios da aposta da educação e na ciência e na tecnologia, que começou a ser feita de uma maneira mais sustentada depois do 25 de Abril e a partir dos anos 90, na minha opinião, ainda de uma maneira mais clara. E felizmente agora estamos a entrar num ciclo virtuoso em que isso se nota no nosso desenvolvimento. Mas ainda temos há países que provavelmente não vão conseguir ultrapassar uma espécie de patamar de crescimento, porque essas questões mais infraestruturais do capital humano ainda têm que resolver como nós temos estado a investir. É algo que não dá muitos votos, mas que eu aí sou mais otimista. E não tem impacto no dia seguinte. Não tem impacto no dia seguinte, mas, por exemplo, vamos falar sobre o inglês entrado na escola primária. Eu trabalho numa empresa de tecnologia, todos os miúdos que vão para a minha empresa ou miúdas falam um inglês incrível e nenhum andou no Cambridge. Todos aprenderam nas escolas públicas e nas escolas primárias. Isto só foi possível porque houve alguém que, politicamente, no princípio deste século, decidiu vamos fazer esta aposta. Não é? E isto agora reflete-se na atração de capital de estrangeiro, de empresas de serviços de tecnologia para Portugal, o inglês e a sua qualidade. Mas isto demora tempo. São preciso 2 ou 3 gerações de pessoas a passarem pelo sistema educativo para vermos as consequências. Não dá votos no dia seguinte, mas é um exemplo de políticas que faz sentido e que é preciso ter governos pacientes e que consigam olhar para o longo prazo também. Exatamente. Há um outro tema que tu abordas no teu livro que é uma questão que se discute muito, mas que se progride pouco, diria, que é a questão da participação dos jovens. E, sobretudo, tendo em conta que temos eleições europeias daqui por meia dúzia de meses, a questão da participação dos jovens que tu colocas, a participação
Tu não colocas a questão necessariamente da participação política, se bem percebi, portanto, colocas sobretudo a questão da participação dos jovens na sociedade, comunitária, social, é também uma questão interessante e, digamos, é uma preocupação hoje da Europa, sem dúvida, a questão da participação. Evidentemente que essa participação tem um reflexo na participação política, mas eu diria que a participação política é a consequência. Portanto, Eu concordo a 100%. E penso que muitas vezes o ângulo de olhar, vamos olhar para a participação eleitoral nas eleições europeias e vamos tentar atacar esse problema, é o ângulo errado, é uma consequência, como Margarida disseste. O importante é a componente social, comunitária, se as pessoas começarem a participar nesses projetos, a consequência natural deles é depois terem intervenção política e não o oposto, não é? Mais uma vez voltamos ao princípio da entrevista e à primeira pergunta, se forem criados mecanismos e a Europa financiar projetos em que os jovens têm essa capacidade de intervenção comunitária, depois, como consequência, eles, os seus filhos, os seus netos, vão ser ainda mais interventivos a nível político. E, se calhar, vale a pena ter um bocadinho mais de paciência e apostar um bocadinho nessa dimensão comunitária. Eu lembro-me sempre do caso do presidente Obama, que fez muita intervenção comunitária em Chicago, antes de dar o salto para a vida política. E eu conheço muitas pessoas da minha geração que não têm nenhum interesse na política, mas estão muito envolvidos nos seus bairros. Ainda agora, por exemplo, aqui em Lisboa, há esta política agora do super bairro de Campo de Ourique. Conheço várias pessoas, amigas minhas, que nunca tiveram nenhum interesse político, mas estão entusiasmadíssimos pela participação em atividades para melhorar o dia-a-dia do seu bairro e da sua comunidade. Eu acho que, e daí dar o salto para a política, porque percebem que é o meio de continuar a fazer essa melhoria, acho que é o mais natural. E não Sim, o reverso. Na minha geração há muita gente, eu própria fazia trabalho social num bairro antes do 25 de Abril, ia uma vez por semana dar explicações de matemática, acompanhar salas de estudo à noite e éramos um grupo enorme da minha geração e de facto todos eles, bem 25 de Abril, tiveram um empenhamento imenso na política. Eu sei que os tempos são diferentes, não estou a querer comparar, mas tenho muito essa noção, ou seja, quando nós dizemos que é preciso que os jovens votem mais, votem nas europeias, eu acho que isso é o resultado. Acho que esse esforço tem que ser feito, evidentemente, mas acho que esse é o resultado, porque acho que, como tu dizes, digamos, o empenhamento começa no empenhamento na sociedade, no bairro, digamos, no dia-a-dia, na vida das pessoas, e é aí que surge o interesse pela política e a participação política. Só para terminar este ponto, eu penso que há aqui uma questão de ruptura, que é, a nossa geração foi uma geração passiva porque também teve as coisas mais ou menos facilitadas, não teve um 25 de Abril, não teve uma ditadura para lutar. Se há um tema que eu penso que toda a gente iria para a rua, se houvesse uma ruptura, era a Europa. Eu acho que iriam ficar surpreendidos com a mobilização social para defender a Europa em Portugal. O facto dela não se ver representada nos votos das eleições não significa que para as pessoas não seja algo, é que é tão intrínseco já às gerações mais jovens que eles nunca permitiriam que alguém lhes tirasse isso. Portanto, eu nesse sentido sou otimista. Não, e é interessante que digas isso porque, de facto, há uma participação baixíssima. Portugal é o primeiro ou o segundo onde se vota menos para as eleições europeias. Mas, ao mesmo tempo, nos eurobarómetros, os portugueses são dos mais entusiastas da União Europeia. Certo. Mas, como tu dizes, isso já faz parte. É um bocado alguma laxismo, porque somos entusiasmas, mas se calhar não compreendemos bem o papel ainda das instituições europeias, mas também não nos sentimos em perigo. Eu vejo agora o exemplo de colegas com quem eu trabalho em Tel Aviv, que de repente viram a democracia deles a abanar, e são pessoas de uma área de tecnologia, engenheiros de software, e que estão todas as semanas, sempre na rua, em manifestações, em bloqueios, para defender a sua democracia. E nunca tinham tido necessidade disso durante muitos anos. Eu penso que espero que não, se alguma vez chegássemos a esse ponto, as pessoas iriam responder com muita força. Não, a questão é que... No caso da Europa, estou aqui a referir no caso da Europa, não tanto a democracia, mas de nos tirarem a Europa. Exato. O que é adquirido não é adquirido para a vida, a questão é essa. Muito obrigada, João, por ter estado aqui no E se Falássemos da Europa. Obrigado, Margarida. Obrigado pelo convite.